Esse é o segredo da bosta de início de temporada de Charles Leclerc e o porquê ele conseguiu voltar com tudo, vencendo inclusive Max Verstappen. E é justamente por isso que eu tenho praticamente certeza de que se Leclerc tivesse ao lado de Verstappen na Red Bull, quem ganharia é o piloto monegasco. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, apaixonado por automobilismo há mais de 15 anos e nesse vídeo eu vou trazer algumas questões muito interessantes sobre Charles Leclerc e o porquê o início do ano dele foi completamente ridículo, fazendo com que ele perdesse inclusive várias vezes para o seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, sendo considerado por muitos momentos dessa última temporada o segundo piloto da equipe italiana da Ferrari. E o porquê o desempenho dele melhorou tanto do meio do ano para frente, principalmente após o GP do Japão, o que rolou para que isso acontecesse e por que isso tudo significa que talvez, se Leclerc tivesse ao lado de Verstappen na Red Bull, ele poderia superar o piloto holandês. Vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque é de graça, você não perde tempo nenhum com isso. Ajuda a gente a te ajudar, por favor. Deixa o like aqui embaixo, seu joinha ajuda demais. E também, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeos diários com notícias quentinhas para você do Tio Barba e ainda por cima, várias corridas de automobilismo virtual que nós estamos disponibilizando com frequência aqui no nosso canal. Não perde a oportunidade de se inscrever e ativar o sininho também. Mas enfim, do que eu tô falando? O que é esse segredo que Charles Leclerc revelou agora em entrevista? A fonte, inclusive, tá aqui embaixo na descrição pro The Race. Galera, o que aconteceu? No GP do Japão, a Ferrari anunciou algumas atualizações no carro. Segundo Frederico Vasseur, que é o chefe da equipe Ferrari, foram pequenas atualizações. Mas o que Charles Leclerc falou em entrevista é que, na verdade, apesar de terem sido realmente pequenas atualizações, foram atualizações que fizeram toda a diferença na forma como ele pilotava o carro. E justamente essa diferença fez com que ele ganhasse tanto desempenho no fim das contas dentro do carro da Fórmula 1. Para quem não se lembra, Carlos Sainz estava conseguindo bater Charles Leclerc desde o início do ano até o GP do Japão. E a partir do GP do Japão, o piloto monegasco conseguiu assumir a liderança e, claro, assumir também a primeira posição no campeonato quando a gente fala da equipe Ferrari. E voltou a ser o primeiro piloto da equipe italiana também. Mas o que rolou? Acontece que o carro da Ferrari, desde o início do ano, era um carro que tinha pouca dianteira. Ele não era um carro que obedecia facilmente na hora que o piloto fazia as curvas, ou seja, o carro era basicamente comandado pela parte traseira, E por isso, Carlos Sainz conseguiu se adaptar com muito mais facilidade a esse tipo de carro. O carro subvirava, significa que ele saía muito de frente. Charles Leclerc nunca gostou desse tipo de carro, ele gostava de um carro que era mais arisco. O carro obedecia o comando, apesar de que saía um pouco mais de traseira na hora que tinha esse tipo de reação um pouco mais agressiva do piloto. Mas Charles Leclerc sempre gostou muito desse tipo de coisa. E adivinha, as atualizações que chegaram no GP do Japão proporcionaram esse tipo de coisa, para que Charles Leclerc tivesse a oportunidade de ter um carro exatamente do jeito que ele gostava. E com isso o carro ficou um pouco mais arisco para ele teve a oportunidade de ajustar esse carro para ficar um pouco mais arisco e assim conseguiu 3 pole positions. O que foi inacreditável. Todo mundo sabe que a gente não estava acreditando, apesar da Red Bull, claro, ter paralisado ali as suas atualizações nesse ano. A gente sabe, Max Verstappen já era campeão, a Red Bull também. A gente ficou de boca aberta quando a gente viu a Ferrari conquistando várias pole positions, apesar de que ela perdia ali aquela primeira colocação durante a corrida, até porque o ritmo de prova da Ferrari a gente sabe que não era dos melhores.
Mercedes. Mas ainda assim era impressionante ver Charles Leclerc conseguindo fazer as pole positions uma atrás da outra. O que me leva a pensar que muito provavelmente o piloto monegasco, sim, seria capaz, se estivesse na Red Bull, de vencer Max Verstappen, ou pelo menos dar muito trabalho para o piloto holandês. É claro que aí a gente passa para uma situação de suposições, mas o que nós sabemos é que os dois pilotos gostam exatamente do mesmo tipo de carro. Max Verstappen vivia dando entrevistas falando que gostava de um carro com muita frente e que tinha um pouco mais de dificuldade quando o carro saía de frente. E justamente por isso, em alguns momentos da sua carreira, ele acabava tendo dificuldade de ganhar do seu companheiro de equipe. E claro que a Red Bull privilegia Max Verstappen muito, até porque ele é um piloto muito acima da média e por isso, mesmo quando seu companheiro de equipe consegue ter bons resultados, estando à frente dele, a equipe sabe que Verstappen tem condições de tirar ainda mais do carro se o carro estiver de acordo com as vontades do piloto holandês. E é por isso, E assim fica muito bem explicado por que Max Verstappen sofreu um pouco mais quando o Sérgio Pérez tinha acabado de entrar na equipe e o novo carro da Red Bull, pelo menos nesse novo regulamento, estava ali no jogo. Justamente por isso, o carro não estava exatamente do jeito como Max Verstappen gostava de pilotar. Ele foi sendo ajustado com o tempo, atualizado, e chegou um momento em que Sérgio Pérez começou a comer muita poeira, e a gente sabe quanta poeira é isso. Mas vale lembrar que se Leclerc tivesse exatamente o carro de Verstappen, ele também conseguiria extrair basicamente tudo do carro. E para quem não sabe, os dois eram concorrentes diretos durante toda a era do kart e, claro, durante também as corridas em monopostos, nas categorias de base da Fórmula 1. E deixa eu te falar, em muitos momentos Charles Leclerc vencia Max Verstappen. Leclerc hoje em dia é um piloto extraordinário, um piloto muito bom, mas que acabou ficando numa equipe não tão boa assim, que é a Ferrari. É até estranho falar uma coisa dessa. Como que a Ferrari é uma equipe que está perdendo tanto nos últimos anos, né? Enfim, má sorte de Leclerc. E também, obviamente, uma boa sorte de Max Verstappen. Mas o que você acharia se no ano que vem fosse anunciado que Sérgio Pérez estaria saindo da Red Bull e Charles Leclerc estivesse entrando no lugar dele? Quem para você iria vencer na equipe dos Touros Vermelhos? Já deixa aqui embaixo a sua opinião e o que você pensa que iria acontecer. Você ia gostar disso? Você não ia gostar? Comenta aqui embaixo e não se esquece também de deixar o seu joinha. É de graça, ajuda demais a gente. E ainda por cima você não gasta tempo nenhum com isso. Se você não gostou do vídeo, também deixa o seu dislike. Só não esquece de avaliar esse vídeo aqui, por favor. E outra, também se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações se você gostou desse vídeo aqui. Claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!